estavam tendo para justamente psoríase, e eram os esboços dos novos tratamentos imunobiológicos que estavam acontecendo. Eram drogas novas que estavam iniciando, e aí eu tive o convite da minha chefe, a doutora Denise Takahashi, a quem eu devo muito, e que me chamou a participar desse primeiro protocolo. E aí fui me envolvendo, fui entrando no assunto, comecei a frequentar o ambulatório e agora, né, já faz um bom tempo que estamos envolvidos aí com a psoríase e também na Sociedade Brasileira de Psoríase, e quando a gente pode também participando aí das atividades internacionais. Mas, antes de mais nada, Thaís, obrigado pelo convite e, claro, também já parabéns pela iniciativa de ter um grupo tão influente, tão querido aí que aborda o assunto. Ai, doutor, é um prazer receber você. Eu escuto o seu nome e vejo o seu nome em muitos artigos e há muitos anos, e finalmente a gente teve a chance de se conhecer, estar próximo. Tenho certeza que muitos pacientes também te conhecem e sabem do seu talento, né, em ajudar os pacientes com psoríase. E, assim, essa live a gente vai levantar algumas perguntas, né, que a gente deixou para a última hora, e eu acho que é legal a gente trazer perguntas dos pacientes, o pessoal que me segue lá no Facebook, no Instagram. Então, acho que a primeira pergunta, que é muito importante, eu acho que a gente esclarecer, é que as pessoas acham que a psoríase é uma doença de pele, mas não é, na verdade, né? Não é uma doença de pele. Você pode Exato, Thaís. esclarecer sobre isso? Sim, na verdade, a pele é a parte visível da psoríase, é aquilo que a gente enxerga, aquilo que causa tanto estigma e muitas vezes, né, preconceito e até isolamento de quem tem psoríase. Mas É. essa inflamação que bombardeia a pele de quem tem psoríase, né, tem repercussão não só na pele, nas articulações, muitas vezes, mas o que a gente aprendeu mais recentemente, que principalmente nas formas mais graves, a gente pode acabar tendo manifestações sistêmicas, ou seja, manifestações no corpo de quem tem psoríase, ou seja, muitas vezes uma tendência maior de ter pressão alta, de ter alterações de colesterol, açúcar, obesidade, são essas manifestações que a gente chama de comorbidade, ou seja, que vão Sim. junto com a psoríase e que podem estar presentes nos pacientes. Tá, então não é uma doença da pele, é uma doença do sistema imunológico. Exato, a gente chama hoje em dia da psoríase como uma doença multissistêmica, ou seja, que pode acometer vários órgãos e sistemas. Ah, legal. Boa resposta, legal. Aí a gente tem umas dúvidas bastante frequentes, e hoje, realmente, com essa pandemia e com o Covid e tudo mais, é se os pacientes com Covid, ou os pacientes com psoríase, na verdade, eles podem tomar vacina do Covid. Perfeito, acho que é um tema que está tão em voga, nós todos sofremos tanto no último ano, com todas as manifestações de Covid, e a pergunta que sempre vem, não só em relação à psoríase como doença, mas também em relação aos tratamentos de quem faz psoríase, que a gente sabe que muitas vezes, nas formas mais graves, a gente lança a mão, né, de tratamentos sistêmicos à base de comprimidos ou mesmo as injeções imunobiológicas. Então, iniciando, psoríase não apresenta nenhuma contraindicação ao uso de qualquer vacina, né? Seja agora para Covid-19, sejam outras vacinas que se tenha disponíveis aí. No adulto, a gente não toma tantas vacinas que nem na infância, a gente sabe que classicamente a psoríase é uma doença mais do adulto jovem, começando em 20 até os 30 anos de idade, mas a gente tem casos também da psoríase começando na infância e até na idade mais avançada, mas nenhum desses grupos tem contraindicação de receber nenhuma vacina e nenhuma dessas para a Covid-19 que estão disponíveis. Em relação ao tratamento para psoríase, os pacientes tomam imunossupressor ou tomam os imunobiológicos, também a gente não tem uma contraindicação para as vacinas do coronavírus. Tá? O que vocês sempre leem na bula, o que está escrito, né, em muitos desses tratamentos, é que a gente evita vacinas que contenham micro-organismos vivos ou atenuados, ou seja, o agente daquela doença que a vacina deve combater está presente na vacina de uma forma mais enfraquecida para tentar estimular o sistema imunológico para a gente produzir anticorpo. E Certo. nenhuma dessas que estão sendo usadas aqui no Brasil no momento são dessa natureza. Então,
qualquer uma dessas vacinas que estão sendo disponibilizadas aí nos vários postos, de norte a sul do Brasil, podem ser utilizadas pelos pacientes com psoríase e com seus tratamentos. Ah, legal, doutor, uma ótima notícia, né? Muito bom. Aí eu vou levar a questão para um pouquinho mais estética, que é uma pergunta que as moças, as mocinhas sempre, sempre fazem. É, quem tem psoríase pode fazer depilação a laser? Como que é a depilação a laser? O que isso afeta na pele ou na psoríase? Na psoríase, nós temos um fenômeno que, quando a pele é machucada, com um arranhão, com uma queimadura, às vezes você cola um emplastro na pele e puxa ele com muita força, que machuca. Em alguns pacientes, isso pode levar ao desenvolvimento de lesões de psoríase. Isso é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de Koebner, que está presente em mais ou menos 1/3, até 2/3 dos pacientes que têm psoríase. Ou seja, se o paciente fizer um procedimento estético que possa machucar e inflamar a pele, teria o risco disso levar ao surgimento de novas lesões de psoríase naquela área que foi, então, traumatizada ou que foi inflamada. Então, um laser mais agressivo que realmente queime a pele, que machuque, pode levar ao surgimento de lesões. Então, quem realmente procurar esses tratamentos estéticos, sempre conversar com um especialista qual é o tipo de aparelho que vai estar sendo usado, né? Como isso vai ser feito e realmente para explicar, né? Que se a pele for realmente machucada e traumatizada, tem um risco de acontecer, né? Do desenvolvimento das lesões. A mesma pergunta surge muitas vezes em relação à aplicação de toxina botulínica, o famoso Sim, botox, sim. o preenchimento. Então, na verdade, não tem uma contraindicação absoluta, né? Esses procedimentos são feitos com agulhas com uma ponta muito pequena, então nesses casos o risco de aparecer psoríase é muito, muito baixo. Realmente seriam mais tratamentos que poderiam queimar a pele, às vezes com laser, né? A gente tem lasers mais agressivos que levam uma esfoliação da pele. Isso normalmente eu costumo contraindicar realmente para não ter, consequentemente, o surgimento de placas de psoríase. Muito bom, muito bom. Essa dica é muito boa. Cuidado aí, meninas e meninos. Doutor, um outro assunto que é bem polêmico e que me enviaram muitas questões também, muitas dúvidas, é a respeito do uso do corticoide, né? As pessoas, os pacientes costumam ir nos consultórios e muitos dermatologistas de imediato já indicam o corticoide. E aí a pessoa acaba usando aquele medicamento por muito, muito tempo. Eu queria que você falasse um pouco do corticoide, os benefícios, os malefícios, sobre esse medicamento. Excelente. Então, claro, os corticoides que a gente chama de tópicos, ou seja, aquele que a gente aplica na forma de cremes e pomadas, são um tratamento padrão da psoríase. Então, ele tem a vantagem de ser uma medicação anti-inflamatória que age rápido, tem, né, um efeito bom sobre as placas de psoríase. No entanto, quando a gente usa esses cremes e pomadas por um período de tempo maior, a gente pode ter uma série de consequências, ou seja, o que a gente chama de efeitos colaterais. O que a gente vê mais na prática é que, à medida que o paciente vai usando, no começo a resposta é muito boa, as placas desaparecem e o paciente fica É muito verdade. contente. Mas quando ele continua a usar, a pele, entre aspas, ela acaba se acostumando àquela placa de psoríase. Então, as lesões acabam voltando e o paciente é obrigado a usar mais vezes, ou até um corticoide mais forte, para ter aquele mesmo resultado que ele tinha inicialmente. E outra consequência que pode acontecer é um paciente que está controlando as suas lesões de psoríase com corticoide mais forte e para de repente, a gente pode ter o que a gente chama de rebote, ou seja, a psoríase voltar e às vezes voltar pior do que ela era inicialmente quando ele começou o seu uso. Qual o problema de usar uma pomada de corticoide por muito tempo? Então, ele acaba tendo efeitos sobre a pele que são um afinamento excessivo da pele, que a gente chama de atrofia, então a pele fica muito fina, muito sensível, ela pode se machucar, pode ter fissuras, realmente pode ter uma série de ferimentos, pode levar ao surgimento de pequenos vasos, como se fossem varizes na pele por causa desse afinamento. Pode acabar crescendo pelo, o que a gente chama de hirsutismo, porque o corticoide estimula isso. E se a gente usar o corticoide em muitas partes do corpo, a gente acaba absorvendo esse corticoide e acabando tendo efeito colateral da mesma forma quando a gente toma o corticoide. Então, esse é o outro lado da moeda.
que o corticoide, que a gente fala que é sistêmico, que é usado na base de comprimido ou mesmo injeções, esse a gente tenta contraindicar ao máximo para quem tem psoríase, porque o indivíduo foi na farmácia, tomou uma injeção de corticoide, a psoríase provavelmente vai desaparecer nas próximas semanas. No entanto, passaram-se 3, 4 semanas, a psoríase pode voltar e pode voltar muito pior do que era anteriormente. Aí o indivíduo vai e toma outra injeção tentando ter o mesmo resultado. Então, acaba criando uma bola de neve, que a psoríase vem cada vez mais forte. No HC, aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem pacientes que às vezes têm que se internar, né, por causa desse rebote. Então, essa psoríase que volta, nem um tsunami aí acometendo às vezes 100% da pele, aquilo que a gente chama de eritrodermia. Então, corticoide em creme pomada, ok, principalmente como início de tratamento, para você calmar um pouquinho aquela inflamação por um tempo limitado, sempre evitando áreas do rosto, pele mais fina de dobras, axila, porque é uma pele que acaba absorvendo o corticoide com uma intensidade muito maior do que o nosso cotovelo, o nosso joelho ou couro cabeludo, por exemplo. E realmente evitar ao máximo realmente esses usos sistêmicos de corticoide que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, o ortopedista gosta muito de indicar uma injeção de corticoide se um paciente trava a coluna, de manhã não consegue sair da cama, dá um mau jeito, o corticoide alivia aquilo muito rapidamente. Mas se o paciente tiver psoríase, tem uma chance dele ter o rebote ali nas semanas seguintes. Isso é muito, muito ruim. Por isso que é importante, né, doutor, consultar um médico e não se automedicar, né? É muito importante você estar regularmente consultando um médico dermatologista ou reumatologista, no caso da psoríase, da artrite psoriásica, em vez de se automedicar, né? Automedicação ou aquele doutor Google, né, que a gente costuma falar hoje em dia de procurar no Google e ir para a farmácia, isso não funciona, né, doutor? E é uma coisa que a gente vê com relativa frequência, né? Tanto em consultório quanto no serviço público. O primeiro passo do paciente vai procurar a opinião do amigo, do farmacêutico ou de algum conhecido próximo. E, realmente, primeiro, em relação ao diagnóstico, às vezes aquilo pode nem ser psoríase, né? Então, o indivíduo Verdade. que tem tudo que vai aparecer na pele dele e é vermelho e descama é psoríase, às vezes não é, e aí o corticoide pode até já piorar de cara a essas lesões como um todo. E, realmente, a automedicação, a longo prazo, vai ter todos esses efeitos colaterais. Então, aqui no Brasil, a gente consegue comprar o corticoide sem receita. Fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, isso não é possível, nem para comprimido e nem para pomada. Então, isso realmente tem que ser por prescrição, e que seria o ideal mesmo, porque senão a pessoa acaba se automedicando e tendo todas as consequências aí maléficas aí para o seu bem-estar. É verdade, doutor, verdade. Eu acho que isso deveria ser feito aqui no Brasil também, né? Ter essa restrição. Assim como tem um medicamento que o pessoal também tem bastante dúvida e que eu recebi bastante perguntas sobre o metotrexato. Metotrexate ou metotrexato, as pessoas conhecem como o MTX, né? Ele é muito associado aos medicamentos, ao tratamento da psoríase, né? E eu queria que você falasse sobre esse medicamento e por que as pessoas, que é o que eu tenho recebido as dúvidas, por que as pessoas têm tanto medo desse medicamento? Dizem que tem um certo risco para a saúde. Quais os benefícios e os riscos desse medicamento? Bom, então vamos lá. Então, o metotrexato é uma das medicações que nós chamamos de imunossupressoras. O que é uma medicação imunossupressora? Supressor é abaixar, imuno é o nosso sistema imunológico. O que o metotrexato faz? Então, ele acaba abaixando um pouquinho a nossa defesa, ou seja, o nosso sistema imunológico, para, em conjunção com essa ação, diminuir a inflamação que está causando a psoríase e muitas vezes a artrite psoriásica também. Então, é uma medicação eficaz, mas que tem que ser prescrita com uma série de cuidados. Ponto positivo, que é uma droga que nós conhecemos já há mais de 70 anos no manejo da psoríase. Então, é uma droga que a gente conhece muito bem, a gente conhece o perfil de eficácia, quanto que ela vai melhorar, e de segurança também dessa medicação. No entanto, como é uma droga que pode mexer com o sistema imunológico, ela sempre tem que ser usada em acompanhamento com especialista. Por quê? A gente tem que fazer o monitoramento
não só em relação à ocorrência de infecções, mas também em relação ao fígado. A gente tem que pedir exames antes de começar a medicação para ver se o paciente já não tem um grau de alteração do fígado, às vezes até uma hepatite que ele desconheça. E depois, durante o tratamento, a gente vai mantendo essa vigilância, ou seja, você vai continuando, né, essa monitorização para ver se o paciente se adapta bem. Ponto positivo do metrexato, então ele funciona não só para a pele, mas também para a artrite psoriásica. É uma medicação que tem um custo muito acessível, né? É uma medicação muito fácil de ser prescrita e é uma medicação eficaz. Ou seja, quando nós vemos todos aqueles guias de tratamento, sempre a gente está conversando aqui das formas mais graves, mais extensas de psoríase. Eu falo um paciente que tem uma plaquinha em cada cotovelo e não vai precisar tomar um tratamento por boca ou uma injeção imunobiológica. Ele vai poder se tratar com cremes e pomadas, né, que controlem aquela lesão de uma forma muito satisfatória, não precisa partir por esse tratamento sistêmico. Agora, quem tem mais de 10% do corpo acometido, tem a psoríase palmo-plantar, aquela forma de mãos e pés, que é tão debilitante, tem psoríase no rosto, né, tem região genital acometida, a psoríase ela pode pegar, né, qualquer região da nossa superfície corpórea. Para esses, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão do tratamento sistêmico. E o metrexato costuma ser um dos primeiros passos, né? Ao lado da fototerapia, que também é um tratamento acessível, um tratamento muito seguro de ser realizado, são normalmente aí os primeiros passos aí do nosso manejo para um paciente mais grave. Se o paciente tem contraindicação, então o indivíduo já tem uma hepatite, a gente não vai usar o metrexato. Se ele já tomou metrexato no passado e teve uma intolerância, passou muito mal com a medicação ou teve uma alteração do fígado, a gente também não vai usar a medicação. Mas quando a gente sobe aquela escadinha de tratamento da psoríase, normalmente ela está nos primeiros degraus. Então, é uma coisa que a gente normalmente indica para o manejo da psoríase. E se o paciente tem uma excelente resposta, tolera bem, a gente mantém o tratamento e gradativamente vai diminuindo a dosagem da medicação. Então, a gente, em muitos casos, consegue sim controlar. Os reumatologistas usam muito metotrexato também pela sua eficácia, né, na artrite. É uma droga muito usada e às vezes até em associação com outros tratamentos. Então, não é uma droga que deve ser esquecida, que deve ser negada, ela faz parte aí do nosso arsenal terapêutico da psoríase. Muito boa explicação, doutor. Muito legal saber. E a gente sabe que, e alguns pacientes que fazem tratamento, sabem que o metotrexate, às vezes, ele é indicado em conjunto com o medicamento imunobiológico, né? E o imunobiológico, pelo menos ao meu ver, é um avanço incrível e maravilhoso no tratamento da psoríase e da artrite. Eu faço uso de medicamento biológico, então eu posso falar que a minha vida mudou completamente antes e depois do uso do imunobiológico. Então, eu queria que você falasse um pouco do imunobiológico, como que ele funciona, o que ele vem trazer, e se você acha, que é o que eu acho que todo mundo quer saber, se você acha que o imunobiológico é o caminho da cura. Muito bem, então vamos continuar subindo a nossa escadinha de tratamento da psoríase. Então a gente falou um pouquinho da fototerapia, né, que é o banho de luz ultravioleta, né, ultravioleta B, às vezes ultravioleta A, junto com o psoralênico, que é uma medicação que a gente associa, o metotrexato. Tem a citretina também, que é outra medicação por via oral, que pode ser usada na psoríase, é uma medicação já de um custo mais alto, que tem uma série de contraindicações também, nunca pode ser usada para uma mulher em idade fértil, que está associado com alto risco de malformações, tem que ter toda uma monitorização também em relação a efeitos colaterais, mexer com colesterol, triglicérides, mas é outra medicação que a gente cogita antes de chegar, então, um degrau mais acima, que são os imunobiológicos. O imunobiológico é uma classe de medicações. O que a gente quer dizer com isso? São várias medicações diferentes que são imunobiológicas, cada uma com seu mecanismo de ação específico, cada um com seu perfil de melhora de eficácia e também de segurança bastante específicos. Mas, quando a gente fala de biológica, a gente pode abordar a classe como um todo aí em relação ao seu mecanismo de ação e a sua tolerância. Como é que um biológico funciona? Lembra que a gente comentou anteriormente que o metotrexato ele tende a baixar um pouco a nossa imunidade para junto tentar baixar a inflamação que está levando a psoríase e a artrite? O imunobiológico é diferente, né? Ele é como se fosse um mecanismo
chave e fechadura, na qual a fechadura é aquilo que está causando a psoríase. Então, ele vai tentar se ligar justamente naquele mediador da inflamação, ou seja, aquilo que está levando a nossa pele a ficar inflamada, as nossas articulações a ficarem doídas, inchadas, e vai eliminar aquilo da nossa circulação do nosso organismo. Então, é um mecanismo muito mais específico do que baixar a nossa resistência, tanto que a gente não classifica os imunobiológicos, vou falar biológico, que é mais breve, como uma droga imunossupressora. A gente fala que é um imunomodulador, ou seja, ele vai modular, vai ajustar aquilo que está, entre aspas, errado no nosso corpo, levando ao surgimento da doença para tentar, então, regredir aquela inflamação e melhorar as placas de psoríase e a própria artrite. Como são moléculas muito grandes, a gente nunca consegue administrar um biológico por via oral, ou seja, por comprimido. A gente sempre administra eles ou por via subcutânea, né, à base de injeção, ou também por via endovenosa, ou seja, aplicando a medicação na veia do paciente. E um dos grandes diferenciais é que eles não costumam, então, atingir nenhum órgão-alvo. Lembra que a gente falou que o metrexato a gente tem que tomar principalmente cuidado, né, com o fígado, tem que tomar cuidado com o estômago, porque o paciente pode ter uma gastrite. Os imunobiológicos, eles não têm esse risco, eles não têm um órgão-alvo que a gente tem que ficar, cuidado com o teu estômago, cuidado com o teu rim, ou cuidado com o teu fígado. Isso, na verdade, a gente fica mais tranquilo em relação a esse efeito colateral, porque realmente eles não danificam, né, as células, as estruturas desses órgãos. E aí se pergunta, então por que a gente não dá biológico para todo mundo, se é tão fantástico, tão genial? Que quisera eu que a gente tivesse essa facilidade de usar essa medicação, né, de uma forma mais ampla. Mas, claro, como são drogas que têm um desenvolvimento muito trabalhoso, ou seja, para se aprovar um imunobiológico em qualquer parte do mundo, a gente tem que fazer estudos muito grandes, em grande parcela da população, ver como é que ele se comporta em relação à melhora, aos efeitos colaterais. Muitas vezes você precisa de uma fábrica inteira para fazer uma única medicação. Isso acaba elevando o custo dessas medicações, ou seja, são medicações de alto custo, que realmente, então, para a gente chegar até elas, a gente tem que fazer o passo a passo do que a gente chama de tratamento convencional, o tratamento clássico. O paciente não consegue fazer fototerapia, porque está aqui no interior de São Paulo e não existe nenhum lugar para fazer a fototerapia, seja no SUS, seja no lugar do seu convênio, seja um lugar privado. Tomou metotrexato no passado, não funcionou. É homem, tentou a citretina, teve efeito colateral, mexeu muito com colesterol, alterou aí os seus triglicéridos. Aí a gente tem autorização, então, para introduzir a medicação imunobiológica. São medicações seguras, mas também cercadas de uma série de cuidados, né? Então, tem vários exames que a gente é obrigado a pedir antes de começar o imunobiológico e discutir. A gente tem 9 biológicos aprovados aqui no Brasil atualmente, então é um perfil bastante amplo e não existe um que é o melhor, outro que é o pior de todos, nada disso. De caso a caso, a gente avaliando o paciente, avaliando o que ele já fez no passado, avaliando a sua idade, a sua disponibilidade de aplicar a medicação, o seu peso, tudo isso a gente acaba discutindo em conjunto qual a melhor opção terapêutica. Certo. Nossa, maravilhoso, doutor. E a sua opinião, isso é uma coisa muito pessoal, né? Porque a gente não sabe como será aí o futuro. Mas você acha que o imunobiológico, vou falar biológico como você falou que é mais fácil, o biológico, você acha que é o caminho certo da cura da psoríase, que eles estão já a ponto de descobrir a Perfeito. cura da psoríase? Então, essa é a pergunta que todo paciente nos faz, né? As mães das crianças com psoríase, Sim. todo mundo É. almeja, claro, a cura de uma doença crônica. Todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, claro, que conhece alguém que tem psoríase, ou que tem psoríase, sabe o peso que isso tem na vida de uma pessoa, né? Muitas vezes o paciente Verdade. tem, só psoríase na palma das mãos. Isso dá 2, 3% do nosso corpo. Isso é pouquíssimo, entendeu? Isso não gera grande alteração na qualidade de vida. Gente, isso é terrível, né? Você não poder fechar um botão da sua camisa, você não conseguir assinar um cheque, você não poder cumprimentar alguém porque a sua mão está toda áspera, está toda Verdade, fissurada. doutor. É um Doutor, impacto gigante. eu sumi o seu vídeo, não sei se para você aí tá normal, mas pra gente eu acho que o vídeo sumiu. Deixa se volta aqui.
aqui. Ô, gente, tudo isso faz parte, viu? Porque a gente está na live, transmitindo aí cada um na sua casa. Um Realmente, pouquinho para de mim, paciência. fechou. Aí você estava super bem e aí, de repente, o vídeo parou. Aí, ó, só um segundo, deixa eu ver se ele me deixa abrir de novo. Ele não está me deixando, Thaís, do mesmo jeito que foi anteriormente. Que foi lá da outra, anteriormente, né? É. Que coisa. Mas tudo bem, doutor, a gente pode continuar assim, você falando. É lógico que a gente adora te ver, mas, mas a informação também é bastante importante. Seu Legal. conhecimento traz muitas coisas boas e muita esperança para a gente. Perfeito. Então, vamos lá. Então, só voltando a falar da cura. Concluindo isso sobre imunobiológico. Então, o que eu sempre comento com os pacientes psoriásicos, com que convivam, o que a gente tem hoje em dia é controle da psoríase. Então, a gente consegue, né, levar uma regressão muito importante das placas de psoríase, também para quem tem artrite também dessa artrite, mas cura até hoje a gente não possui. Por quê? Porque a gente não sabe a causa específica da psoríase. A gente sabe que é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores levam ao surgimento, fator genético, familiar, às vezes alguma infecção, coisas do meio externo, estresse, essas coisas todas que podem mexer com a piora, mas exatamente porque uma pessoa tem psoríase e às vezes o seu irmão não, a gente ainda não conhece. Então, até que isso seja desvendado, seja conhecido, a gente, né, tá na batalha aí para avançar muito nas pesquisas, para um dia chegar, né, na cura da psoríase. E, na verdade, a gente, para nenhuma doença dessas imunológicas, na verdade, nem as outras doenças que a gente chama de autoimunes, a gente tem cura. A gente entende muito da doença para conseguir controlá-la de uma forma muito satisfatória. Mas, fato é que se você parar todos os seus tratamentos, muito provavelmente a doença vai voltar a se manifestar nas semanas seguintes ou meses seguintes, de acordo com a resposta de cada um. Certo. Muito bom, doutor. Nossa, esclarecendo muitas coisas boas sobre a doença. Uma outra dúvida que o pessoal enviou bastante, o pessoal tem bastante dúvida a respeito, é sobre a interferência, ou seja, pessoas com psoríase têm mais chances de ter problemas cardiovasculares. Isso é verdade? Tipo, as pessoas ficam meio com medo, sabe? Quem tem psoríase tem um pouquinho de medo aí de ter chances maiores de ter AVC ou infarto, enfim. É importante, a gente sabe primeiro de que grupo de pacientes que nós estamos falando. Então, assim, paciente que tem uma psoríase muito leve, um quadro mais localizado no couro cabeludo, em outras regiões, a gente não tem estudo para falar sobre o impacto dessas comorbidades, né? Então, se o indivíduo tem mais risco de apresentar essa ou aquela manifestação. Para as formas mais graves, daquele paciente que tem uma psoríase generalizada, cometendo grandes superfícies corpóreas, a gente tem estudos que mostram, então, que ele tem uma probabilidade maior de ter certas manifestações, como a gente falou antes, pressão alta, diabetes, colesterol alterado, e a gente sabe que esses fatores também podem aumentar o nosso risco de um dia ter um infarto do coração, poder ter um derrame, poder ter essas manifestações. Então, por isso que hoje em dia a gente preconiza de investigar esse paciente. Então, se a gente recebe um paciente com uma psoríase mais extensa, opa, vamos aferir a pressão, vamos ver como é que está a pressão desse paciente, vamos pedir os exames para ver a glicemia, para ver o colesterol, então fazer uma investigação e se ele tiver alguma dessas alterações, a gente poder encaminhar ele para o segmento e para o tratamento para realmente diminuir o risco dele ter alguma complicação consequente a essas alterações. Ah, legal, importante isso, né? Essa
é uma informação importante para que o paciente... Ô, doutor, agora você voltou. Voltou. Esse É, vídeo tá agora você com o voltou. humor flutuando. Então, mas Desculpa, tudo gente. bem, a gente está na live e essas coisas acontecem, uma coisa funciona e outra não, mas enfim, o importante é você estar aqui e com essas informações super valiosas sobre psoríase para a gente, os pacientes com psoríase e artrite psoriásica. Doutor, a gente está quase fechando. Eu queria fazer uma pergunta que bastante gente faz. Hoje em dia, nesse mundo fitness, né? Todo mundo malhando e todo mundo aí querendo ser magrinho e querendo ser sarado. Eu queria que você falasse um pouco se existe realmente uma relação entre a obesidade e a piora da psoríase, a piora das lesões. Por exemplo, se eu realmente tiver uma vida mais saudável, mais fitness, exercícios, eu consigo controlar melhor as lesões. É verdade isso? Então, muito bem. Então, acho que primeiro passo, a gente sabe que para uma vida saudável, né, independentemente se a pessoa tem psoríase, tem alguma outra doença inflamatória, alguma coisa, a gente sabe, claro, que a obesidade ela contribui, né, para vários malefícios para o nosso organismo, né? Sem falar em Covid-19, que acho que está todo mundo vendo em toda instância, né, o risco que essa obesidade pode trazer, porque a obesidade ela acarreta inflamação no nosso organismo. Né? E o Covid ele piora a inflamação, então daí a preocupação. E com a psoríase, a gente também vê essa relação. Sempre se discute, será que o paciente com psoríase ele acaba ficando mais obeso porque ele não quer sair de casa, ele acaba não fazendo atividade física, ou será que por ter psoríase isso gera uma inflamação maior e uma obesidade? A gente sabe que os dois caminhos existem, né? Então, um paciente com psoríase acaba tendo mais obesidade pela própria doença, e o obeso, né, com essa inflamação toda, acaba tendo uma chance maior de desenvolver a psoríase. Então, existe sim um link. E eu sempre falo para os pacientes, gente, quanto mais saudável a sua vida, né, cigarro, né, o tabagismo, a gente sabe que interfere com tantas coisas, também com certas manifestações da psoríase, o excesso de bebida alcoólica. Eu falo, ninguém precisa virar abstêmio, nunca mais tomar uma cerveja, um copo de vinho, mas é o abuso, né, em relação a tudo isso que piora. E obesidade também. Se tem um sobrepeso, tranquilo, né? A pessoa sempre tenta ter uma vida saudável e controlar isso, mas somente um paciente com um peso excessivo, claro que acaba, né, prejudicando não só a psoríase, mas todo o seu organismo. Então, vida saudável é a recomendação dos médicos, não só para quem tem psoríase, né, doutor? Exato. Todo E outra mundo, né? coisa, Thaís, o paciente sempre pergunta em relação à alimentação. Né? O que eu não É posso verdade. comer, Eu né, ia, por causa da eu minha ia psoríase? completar com alimentação. O pessoal pergunta muito se É o mesmo influencia. gancho, né? Será que se eu comer frutos do mar vai piorar minha psoríase? Se eu comer feijoada? Gente, isso não existe, né? Não tem uma alimentação que a gente fala, vai deixar de comer carne, vai deixar de comer glúten, vai deixar de comer lactose e a sua psoríase vai desaparecer. Isso não existe. Mas, claro, mais uma vez, quanto mais saudável a sua alimentação, melhor para o seu organismo como um todo e melhor para ele combater as suas lesões de psoríase. Então, a alimentação saudável, que está todo mundo, né, sabendo isso, está tão exposto atualmente na mídia toda, né? Evitar fritura, evitar gordura, evitar excessos, né? Isso que a gente preconiza, né? Uma vida com fibra, né? Verdura, legumes, tudo faz bem para todo o nosso organismo e não só para o controle da psoríase. Tá, nossa, ótima dica, né? Tipo, as pessoas, a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, né? A gente tem, eu acho que é um pouco de preguiça de seguir esse caminho mais saudável, né? Porque o mais Exato. fácil é a pizza, ali o McDonald's, o hambúrguer, e o ideal é a gente fugir disso, né? E ter uma alimentação mais saudável, né, Exato. E doutor? tem os pacientes, às vezes eles comentam, doutor, se eu como queijo, a minha psoríase piora muito. Eu falei, então, para você, evite de comer queijo, entendeu? Claro, cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, a gente tem muitas suscetibilidades individuais. Então, se a pessoa acha nítido que se ele toma certa alimentação, faz certa coisa pior, então evite aquilo. Aí, ok, mas o que a gente tem que falar é se existem estudos que demonstrem que realmente você não deva, né, comer o seu queijo ou fazer uma coisa. Isso não existe, né? Então não tem uma comida específica que piore a psoríase. Mas, como falado, né, é uma alimentação saudável que é mandatória. É verdade, doutor. Legal, isso mesmo. Doutor, a gente já está fechando nossa live.
E aí eu queria deixar um espaço para você falar sobre você, sobre a psoríase, a recomendação que você deixa para os pacientes, porque a gente tem muitos seguidores aqui, pessoas muito esperançosas, né, de terem aí um tratamento e uma solução para os seus problemas, né? Porque a psoríase não é uma doença fácil, inclusive afeta a parte emocional, as pessoas têm muita vergonha, né? Verdade. É, e aí eu queria que você deixasse aí sua mensagem aí para os pacientes. A gente sempre gosta de destacar, Thaís, o que tem de positivo, né? E realmente, em psoríase, a gente tem muita coisa positiva que aconteceu nos últimos anos, né? Então, enquanto que no passado a gente falava para o paciente, melhor você só ficar com as suas pomadinhas, seus hidratantes, porque tudo que você vai tomar vai ter efeito colateral, você vai acabar tendo mais prejuízo do que benefício com o seu tratamento. A gente aprendeu com as novas medicações que a gente tem muito a oferecer para o paciente, para ter um controle muito satisfatório, né? Uma regressão muitas vezes total, quase total, de todas as suas lesões de psoríase, e isso associado a um perfil de segurança muito bom. Quem que vai discutir isso com o paciente? É o especialista, né? E a gente vê pacientes reclamam, doutor, eu passei com 5, 6 anteriormente, cada um só mudou o nome da pomada, tudo. Gente, a dermatologia é um ramo enorme. A gente não pode exigir que todo dermatologista conheça a fundo todas as doenças, todas as medicações diferentes com todo esse perfil. Mas conversem com o seu médico. Fala, será que tem alguma coisa nova, né? Será que você pode me ajudar? E pesquisem também. Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação. Chequem o site da nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem lá os links de psoríase para ajudar. A gente tem muita informação séria, né? Claro, tentando fugir de tudo aquilo que a internet traz de ruim, né? De tantas informações negativas, mandando você usar isso, aquilo, às vezes só para ter algum lucro, algum benefício escuso por detrás disso, né? Mas a gente tem realmente muita coisa boa a oferecer para os nossos pacientes, realmente para trazer uma qualidade de vida boa, um convívio, né, com os seus familiares, no meio social, no trabalho, para a gente voltar a uma vida normal. A gente sabe o peso que é, né, carregar a psoríase, né? Não é um mês, não é um ano, às vezes são décadas, né, de tratamento de psoríase, que o paciente não melhora, vai e volta, mas minha dica é não desistam, né? A gente tem realmente muita coisa nova, muita coisa eficaz e acessível, né? Hoje em dia a gente tem acesso aos imunobiológicos, né? Isso realmente a gente foi um ganho da Sociedade Brasileira de Dermatologia de tornar essas medicações acessíveis. Mais uma vez, né, para a indicação correta, para quem tem uma psoríase mais extensa, para quem já falhou, tem contraindicação aos outros tratamentos. Mas a gente tem muito a oferecer. E para finalizar, Thaís, acho que parabenizar você, né? Com esse grupo, são 10 anos de trabalho aí, trazendo informação, trazendo discussão. Eu acho que, é louvável, isso que a gente precisa de um time forte, né, para divulgar o que a psoríase tem de sério, o que ela tem de eficaz, para realmente ajudar todo mundo a ter uma vida boa, né, uma vida satisfatória novamente. Ai, doutor, olha, eu fiquei muito emocionada. Na verdade, como eu comentei no início da live, eu escuto o seu nome vejo o seu nome em vários artigos, em várias coisas sobre psoríase. Desde que eu comecei a estudar sobre o assunto, você está sempre envolvido. E é um médico extremamente renomado, um médico maravilhoso. E eu tenho, inclusive, pacientes que me dão feedbacks que foram atendidos por você e que dizem assim, Dr. Hamiti me salvou, Dr. Hamiti é maravilhoso, só elogios, sabe assim? Então, é um privilégio gigante, enorme ter você aqui nessa live e poder contribuir com esses mais de 70 mil seguidores aí que estão acompanhando a gente hoje. Só tenho que agradecer, obrigada. Espero a gente fazer outras lives com outras questões, com outras perguntas e obrigada, de Não, verdade. sou eu quem agradece pela oportunidade de realmente estar aqui com vocês e que eu falei, a gente gosta muito de discutir o assunto e realmente poder tirar dúvidas e alertar todo mundo. Estou plenamente à disposição, né? Quem quiser entrar em contato com você, tendo alguma questão, uma dúvida que nós não abordamos hoje, fica à vontade, você me repassa isso e vamos aí aumentar o nosso grupo de bate-papo. Claro, doutor. E você tem algum canal que o pessoal pode seguir? Que você tem uma rede social, um Instagram?
da Não, sua não tem clínica? especificamente em relação a É? isso, não, Thaís. Mas que nem eu falo assim, a gente trabalha junto com a Sociedade Brasileira de Dermato, a gente sempre está Aham. atualizando as informações que tem lá no site, isso aberto ao público. Realmente fique à vontade de checar as informações que estão disponíveis, tudo isso que realmente é informação séria para todo mundo. Ah, que legal, doutor. Olha, só tenho que agradecer. Pessoal, muito obrigada por assistir essa live hoje. Eu acho que foi muito esclarecedora, foi assim, incrível. Esse médico realmente é maravilhoso. Eu conheço ele há muitos anos, não presencialmente, mas conheço de muitos anos por tudo que eu tenho lido e tudo que eu tenho conhecido sobre psoríase. E esse realmente é um dos melhores médicos dermatologistas do Brasil, tá bom? Fica aí a dica. Doutor, muito obrigada. Vamos encerrar essa live e a gente vamos tentar fazer uma próxima. Convidar você para uma próxima. Quem Com sabe? certeza, com todo prazer, Thais. Ver o que o pessoal tem de dúvida, tudo você Isso traz isso aí! aqui e a gente vai renovando aí a nossa discussão. Fantástico, doutor. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada, doutor Ricardo Romiti, médico maravilhoso, dermatologista. Obrigado a vocês por assistir essa live e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite a doutor. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.